Sobre esses textos, assinale a afirmativa correta. Os dois textos, com preocupações realistas, se utilizam de termos técnicos do espaço em que trabalham. Então, basicamente, se tem preocupação realista, se não tem preocupação realista, o que a gente tem que observar aqui? Os dois textos, eles trabalham termos técnicos do espaço em que trabalham. Então, eles trabalham termos técnicos da relação com o campo, né, da agricultura, o que for. Né? Então, ele trabalha termos técnicos, os dois textos trabalham termos técnicos. Vamos em busca de termos técnicos aqui, que é o mais importante para a gente analisar. Então, ele fala o seguinte, olha, os trabalhos de inverno chegavam ao fim, nessa tarde de fevereiro ensombrada e fria, João com sua charrua acabava de chegar à sua propriedade, onde o esperavam ainda 2 horas de trabalho. Então aqui é uma palavra típica, né, da região, né, dos campos. Havia uma extremidade do terreno onde se devia semear trigo, uma variedade escocesa do grão, a pular, mais robusta, aconselhada pelo vizinho. Então, essa pular aqui, que é o nome, né, dessa variedade escocesa do grão, então pode ser, de repente, um termo mais próprio, né, do campo. Que lhe havia posto à disposição alguns hectolitos de sementes. Então aqui, hectolitos de sementes é típico, né, dessa região de campo. É uma linguagem técnica. João ajustou a charrua na trilha da sementeira e, fazendo da ponta de metal, entrar na terra a ser arada. Gritou roucamente para os cavalos. A terra remexida exalava um odor forte, odor de cantos úmidos onde fermentam os germes. Ok. Aqui nós temos o segundo texto. Na outra extremidade da terra trabalhada, um jovem de boa aparência conduzia um conjunto magnífico, 4 pares de animais novos, com suas cabeças curtas, que recendem ainda ao touro selvagem, com grandes olhos ferozes, movimentos bruscos, mostrando ainda a revolta diante do jugo recentemente imposto. O jovem que os guiava ainda devia preparar um terreno para pastagem, lugar ainda com troncos secos, um trabalho de atleta para o qual eram suficientes sua energia, sua juventude e seus 8 animais indomados. Como a gente tem que observar sempre, né? Isso não quer dizer que você, ao executar a prova, você vai ter que voltar sempre em cada texto, porque você vai ter lido também, mas é importante que eu volte tecnicamente te mostrando cada parte, beleza? Então, neste caso aqui, você percebeu que o segundo não apresenta termo técnico da área de campo. O primeiro apresenta, mas o segundo não apresenta, tá legal? Por isso, nós inviabilizamos a alternativa A. A gente então tem a alternativa B. O primeiro texto mostra certa preocupação documental, apresentando detalhes da paisagem e com a ajuda de termos técnicos. Termos técnicos nós já observamos lá, correto? Ele mostra certa preocupação documental, apresentando detalhes da paisagem. Então vamos avaliar, será que realmente aqui, veja bem, ele mostra técnica descritiva, técnica objetiva, procurando apresentar detalhes. Será que é isso mesmo? Vamos avaliar. Vamos observar se há realmente detalhes da paisagem aqui no primeiro. Então vamos avaliar aqui. Os trabalhos de inverno chegavam ao fim e nessa tarde de fevereiro, ensombrada e fria, João com sua charrua acabava de chegar à sua propriedade, onde o esperavam ainda 2 horas de trabalho. Então ele fala, olha, aqui, ó, apresentando detalhes da paisagem. Então ele já mostra pra gente que estava em fevereiro e aí estava ensombrada e fria, tá legal? O inverno chegando ao fim, olha só. Então mostrando o cenário em que ele vivia ali. Havia uma extremidade do terreno onde ele devia semear trigo, uma variedade escocesa de grão a pular, que nós mostramos o termo técnico, mais robusta, aconselhada pelo vizinho, que lhe havia posto à disposição alguns hectolitos de sementes. Em seguida, João ajustou a charrua na trilha da sementeira e, fazendo a ponta de metal entrar na terra arada, gritou roucamente para os cavalos. A terra remexida exalava um odor forte, odor de cantos úmidos onde fermentavam os germes. Então ele mostra, inclusive, ali no campo do sentido, para você perceber como era aquele ambiente, beleza? Mostrando a terra estava remexida e com isso ela exalava um odor forte, beleza? Odor de cantos úmidos onde fermentam os germes. Você até sente o cheiro nessa descrição. Por isso a questão fala, a alternativa fala, de detalhes da paisagem e com a ajuda de termos técnicos. Então, essa alternativa B, ela tem a ver. Tem a ver. Vamos lá, pegar a alternativa B. C.
Os dois textos mostram preocupação com a apreensão da paisagem e do trabalho por meio dos sentidos. Os dois mostram a paisagem, fala da relação do trabalho, só que veja, ele fala por meio dos sentidos. Lembra que o texto 1 a gente falou do odor, o cheiro, ela exalava aquele cheiro, até a remexida apresentava aquele cheiro, né? Então, nesse caso, o campo de sentidos. Então, o texto 1 apresenta isso. Já o texto 2, nós não vemos essa relação com o campo do sentido. Cheirar, beleza? Por exemplo, ok? Então, neste caso aqui, o campo do sentido está no texto 1, não no texto 2, ok? É essa a ideia. Então, alternativa D. O segundo texto mostra o trabalho sacrificante do campo, tanto para os animais como para o homem. Ele aqui tratou de um tom pejorativo o trabalho no campo? Não. O texto 2 não fala de um trabalho sacrificante. Não é essa a ideia. Então a palavra sacrificante foi o problema aqui. Alternativa E. O primeiro texto procura uma dimensão mais poética, enquanto o segundo mostra uma maior preocupação objetiva com a descrição dos elementos que participam da tarefa agrícola. Veja, o primeiro texto não foi poético. Olha só a alternativa B. Ele até transmite uma preocupação documental. E você não tem que saber o que é preocupação documental. O que mais importa é o quê? Por que documental? Pois apresenta detalhes da paisagem e com a ajuda de termos técnicos. Então ele não tem uma relação poética, uma descrição mais objetiva, ok? Por conta disso, nós notamos que a alternativa B de bola é a correta.